Acidente que deixou 10 mortos na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro alerta para os cuidados com a segurança dos veículos fretados. Durante o inverno do ano passado, apenas Campos do Jordão recebeu mais de 3 mil ônibus de turismo. Além da fiscalização, motoristas também devem ficar atentos às condições da estrada. Perícia que vai apurar causas da tragédia deve ser concluída até o fim desta semana. 10 vítimas continuam internadas, 6 delas em hospitais da região. Uma pessoa morre e outra fica gravemente ferida em acidente envolvendo 2 carros na rodovia que liga Guaratinguetá a Cunha. Vítimas ficaram presas às ferragens. Mobilidade nos ares. Embraer apresenta ao mercado internacional modelo de veículo voador elétrico. Com a palavra, as mulheres. Fórum em São José dos Campos discute a participação feminina no mercado de trabalho, onde a desigualdade salarial, principalmente em cargos de liderança, ainda é uma realidade. Tênis na escola. Em São José dos Campos, alunos da Rede Municipal de Ensino ganham a oportunidade de praticar o esporte graças a projeto feito em parceria com a Prefeitura da cidade. Terça-feira, 11 de junho. As notícias da região agora no Band Cidade, segunda edição. Boa noite para você. Olá, muito boa noite. O prefeito de Campos do Jordão, Fred Guidoni, do PSDB, esteve hoje em São Paulo para discutir ações de reparos na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, com serviços de manutenção, poda e substituição de placas de sinalização. O acidente na noite do último domingo envolvendo um ônibus de excursão que resultou na morte de 10 pessoas e deixou outras 51 feridas, além de despertar a preocupação em muitos motoristas que passam pela estrada, também revelou uma série de cuidados que deve ser adotada por quem segue em direção à cidade com veículos fretados. Em meio à Serra da Mantiqueira, uma faixa cinza de asfalto corta a montanha. O traçado sinuoso da principal estrada que dá acesso a Campos do Jordão divide espaço com o verde da vegetação abundante. Mas o charme da rodovia também esconde muitos perigos. Nessa época do ano, durante os meses de menor temperatura, só a cidade, conhecida como Suíça brasileira, recebe em média 1,5 milhão de turistas, o que aumenta consideravelmente o número de veículos na Floriano Rodrigues Pinheiro. Ao longo da pista, placas de sinalização que deveriam orientar os motoristas nem sempre estão visíveis. Falta manutenção em muitos trechos. Esta, por exemplo, que indica a curva sinuosa à frente, passa quase despercebida, escondida pelo mato que praticamente avança o asfalto. Condição que muitas vezes coloca em risco a vida de quem circula pela via. Algumas curvas bastante sinuosas, né? É interessante o motorista diminuir a velocidade, manter a cautela, porque nós estávamos subindo, né? O pessoal estava no sentido contrário, então a gente percebe que algumas pessoas descendo, elas abusam um pouco da velocidade e quem está subindo fica com bastante medo, que gera certo assim, uma apreensão muito grande de quem está vindo para cá. Dá um pouquinho de medo, né? Porque ela é toda cheia de curvinhas, dá para você ver que é um perigo. Certo? O motorista ali tem que estar muito atento. Em busca de mais conforto e segurança durante a viagem, muitos turistas optam pelo transporte fretado. Durante o inverno do ano passado, mais de 3 mil ônibus de turismo entraram em Campos do Jordão, com quase 800 mil passageiros. Antes dessas empresas virem à cidade, é feito todo um cadastro, tá? Então a gente já tem estimado ali o número de pessoas que vai entrar em nossa cidade. A gente tem um decreto que limita o número de ônibus, são 120 ônibus que podem entrar na cidade. Esses ônibus, nem todos permanecem fazendo o que a gente chama de city tour. Alguns fazem city tour, outros fazem o que a gente chama de embarque e desembarque. Eles vão até o centro turístico, desembarcam esses turistas, retornam aqui ao portal, onde tem um pátio onde eles ficam estacionados. Ao chegar, é sempre feito um cadastro, a gente confere os documentos do motorista, do coordenador do ônibus e conferem os dados da empresa também. Mas quem escolhe esse tipo de transporte precisa verificar uma série de medidas que devem ser seguidas pela empresa que oferece o serviço. A gente tem que ter todo o cuidado com o passageiro. Na hora do embarque a gente pede para que eles usem o cinto de segurança, contrata uma empresa de responsabilidade que tem um histórico, né? Cuidados que muitos turistas devem ficar mais atentos daqui para frente. No último domingo, um ônibus que transportava passageiros do litoral sul de São Paulo se envolveu em um grave acidente na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. 10 pessoas morreram e outras 51 ficaram feridas. O acidente aconteceu exatamente nesse trecho da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro.
O motorista teria perdido o controle naquela curva e então arrastado outros 5 veículos e também uma moto. Um laudo preliminar da polícia indica que a documentação e a vistoria do ônibus estavam em dia, mas no momento do capotamento, a velocidade estava acima do permitido no trecho, que é de 60 km por hora. Segundo a Polícia Civil, o veículo ainda vai passar por uma nova perícia, o que deve detectar se houve falha mecânica ou humana. O resultado da perícia deve ser entregue ainda esta semana. Os depoimentos das vítimas também devem auxiliar as autoridades a esclarecer as causas do acidente. A perícia ainda está sendo feita. Parte dela foi no próprio local, né, do acidente. Depois nós removemos o ônibus para o local adequado, onde ela terá continuidade, então, essa perícia nos mecanismos do veículo, para que, num prazo mais ou menos entre 1 semana e 15 dias, a perícia deve concluir esse laudo. Então, a gente já estará com esse laudo em mão, numa situação de mais ou menos 15 dias, e já em Pindamonhangaba, com a continuação das investigações. Quem frequenta Campos do Jordão e costuma vir à cidade de ônibus ficou preocupado. Bem preocupada, né? Porque você faz sempre um passeio desse, não espera que vai acontecer uma coisa dessa, uma tragédia, né? E ainda assim, pessoas que não estavam no ônibus também, acaba acontecendo uma fatalidade por causa de um freio, né? Ou imprudência do motorista. Acredito que não foi, porque pelo jeito não foi imprudência, né? O secretário de Segurança Pública da cidade garante que a fiscalização desses veículos é feita regularmente pela Guarda Civil, mas que o motorista deve ficar atento às condições da estrada, justamente por apresentar trechos que exigem mais atenção do condutor. O que vale importar a todos os motoristas que vêm a Campos do Jordão, todos os turistas que visitam nossa cidade, é a cautela no setor de serra, aí, até porque é um pouco íngreme. Então, principalmente os veículos passarem por uma revisão periódica antes de vir a Campos do Jordão, que são sempre bem-vindos, e os veículos maiores aí que a gente entende, que são os ônibus, micro-ônibus, furgões, também passa por essa revisão. Essa revisão periódica é necessária, até porque o trecho de serra de descida, a gente orienta desse engrenado, principalmente os ônibus 2 eixos, até por causa do limite de velocidade. Há muitos pontos que são 60, 50, 40 em pontos íngremes. E vítimas deste trágico acidente ainda continuam internadas em hospitais da região. Quem atualiza as informações para a gente ao vivo é a repórter Sandra Redivo. Oi, Sandra, boa noite. Boa noite, Rose. Boa noite, Otávio. Boa noite a todos. Pois é, 5 pessoas continuam internadas aqui no Hospital Regional de Taubaté. 3 delas em estado grave, estão na UTI. E 2, o estado é considerado estável. Uma pessoa está internada em Pindamonhangaba, o estado dela também é grave. Aqui para o Hospital Regional de Taubaté, logo depois do acidente, para cá vieram 9 pessoas. Uma já recebeu alta e 3 foram transferidas para Cubatão ontem à noite. Isso a pedido da família. Dessas 3 que foram para Cubatão, 2 estão em estado grave. E hoje, infelizmente, né, foi dia de velório para ir para as famílias das 10 pessoas, das 10 vítimas fatais. 4 pessoas foram enterradas em Cubatão, entre elas o casal de namorados e o motorista do ônibus, o Ivan Francisco da Silva, de 42 anos. Em São Vicente foram 4 pessoas e nós recebemos agora há pouco a informação de que em Barueri, pai e filho, que também morreram nesse trágico acidente, o velório ainda está acontecendo lá em Barueri e eles vão ser enterrados por volta das 11 horas da noite. Foi uma informação que nós recebemos agora há pouco. Os depoimentos aí das pessoas que vão ajudar com a investigação, os depoimentos eles serão colhidos nas cidades onde as pessoas moram. No caso Santos, São Vicente, Cubatão, eles serão encaminhados para Pindamonhangaba, onde acontece aí, onde o inquérito, né, vai transcorrer, vai ser em Pindamonhangaba. Então, os depoimentos serão colhidos nas cidades, encaminhados para Pindamonhangaba, até porque a distância é muito longa, mais de 3 horas e meia de viagem, então as pessoas não vão até Pindamonhangaba, mas vai ser tudo conduzido por lá. Rose, Otávio. Ok, Sandra, obrigado pelas informações atualizadas. E em outra rodovia bastante perigosa da nossa região, a Paulo Virgínio, que liga Guaratinguetá à Cunha, conhecida como SP-171,
uma mulher de 38 anos morreu nesta manhã vítima de um grave acidente. Ela perdeu o controle da direção do veículo numa curva na altura do quilômetro 36, invadiu a pista contrária e bateu num carro que vinha na direção oposta. A vítima ficou presa nas ferragens do veículo e não resistiu aos ferimentos. A condutora do outro carro, de 48 anos, ficou gravemente ferida e foi encaminhada para o pronto-socorro de Guaratinguetá. Não houve interdições na estrada. Outro acidente também foi registrado nesta terça-feira na região. Desta vez, na Rio Santos, no trecho de São Sebastião, no litoral norte. Uma motociclista ficou gravemente ferida após colidir com um caminhão na altura do quilômetro 179. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a condutora se perdeu numa curva e bateu no veículo que seguia no sentido contrário. Ela foi socorrida com várias fraturas pelo corpo e encaminhada ao pronto-socorro de São Sebastião. O caminhoneiro não ficou ferido. O trânsito, neste momento, segue sem interrupções na via. E ainda nesta edição no Band Cidade, novidade no ar. Embraer apresenta ao mercado internacional modelo de veículo voador elétrico. E você vai ver também, Fórum em São José dos Campos discute o papel da mulher na sociedade, os avanços e os desafios que ainda precisam ser superados no mercado de trabalho. Hora certa para você, 7 horas em ponto. Band Cidade volta em instantes.